No programa de hoje, temos o prazer de receber o médico oftalmologista, chefe do setor oftalmológico de um dos melhores hospitais públicos aqui da nossa, eu diria da nossa região, mas desse país. Gosto muito, sou muito fã do Hospital Escola Álvaro Alvim. Tem uma estrutura muito fantástica. Aliás, tem um setor oncológico muito avançado também. E agora a gente tem mais um setor que eu vou sempre comentar aqui, muito avançado, que é o setor oftalmológico, comandado pelo doutor Pedro Martins. Está aqui com a gente para conversar já. Vou só abrir aqui com as manchetes, doutor, mas de antemão já anunciando o senhor para prender aqui essa audiência e também para, claro, informar o ouvinte com quem a gente vai estar conversando hoje e sobre um fato histórico e muito bacana, extremamente importante, que é o primeiro transplante de córneas realizado em Campos, no Álvaro Alvim, e foi pelo SUS. Muito bom. Muita notícia boa numa manchete só. Então, já a gente vai conversar. Vamos saber como é que foi todo esse processo para transformar esse setor oftalmológico do Hospital Escola Álvaro Alvim como hoje, então, um setor de transplante, um centro cirúrgico também de transplante. E aí a gente vai aproveitar a sua presença aqui para explorar ao máximo. Vamos conhecer também um pouco mais e pedir algumas dicas aí sobre cuidados com os olhos, com a visão. Rapaz, que prazer, doutor Pedro, recebê-lo aqui. Ainda ontem no grupo de WhatsApp, quando postava lá o card e chamando para essa entrevista e para o pessoal que segue lá, tanto o grupo de WhatsApp desse programa e do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. E aí vem o quê? Comentário lá, né? Quero saber do médico e meu sobrinho, nosso querido Andral Tavares, figuraça, gosto muito, sou muito fã do Andral, tenho um carinho enorme por ele. Falei, então melhor ainda, não sabia que você era sobrinho do Andral, mas já estava bom, ficou melhor. Bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia, obrigado pelo convite, um bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí para orientar um pouco sobre tudo que tem sido feito com a oftalmologia no hospital. E tem voz de locutor, Beto. É da família isso, ó. Seu avô, seu Andral, o velho. Tavares, sim. O Andral Tavares, o Andralzinho, né? O Andral Tavares Filho. Mas o seu avô foi dono aqui da Continental, que é hoje a Folha FM, sócio com Diva Abreu, até ela assumir toda a presidência da rádio, toda diretora. Comprar toda a rádio, né? Então, assim. Legal, né? Você não quis ser locutor, você quis ficar rico mesmo. Até tentei. Eu gostava muito, admirava muito o que meu avô fazia, mas chegou num determinado momento lá na faculdade, para entrar na faculdade, eu cheguei a prestar essa parte de comunicação, mas eu fui orientado ali pelos meus pais, não, vamos fazer medicina, aí eu acabei passando no vestibular, eu fui comprado, né? Meu filho, que isso aí não dá futuro, não. Dá sim, é bom. Quando você trabalha com você tem que gosta, ter amor, né? Sim. Não tem jeito. E aí, Pedro, você chega aí hoje a comandar o setor de oftalmologia do Hospital Escola Álvaro Alvim, que eu quero só registrar aqui rapidamente, lá o doutor Geraldo Venâncio, também tem um carinho muito grande por ele, tricolor, né? Enjoado também, assim como eu. E outro também que é um médico que tem ali uma participação muito importante naquele hospital, que o doutor Maron é o Kiki. Falar alguns nomes assim, a gente acaba, né? Mas o doutor Maron, que também a gente tem sempre essa admiração por esses profissionais e ver que o hospital é o que é, não é por estrutura física nem de equipamentos tecnológicos, né? Não, base de tudo ali é o ser humano. Me conta aqui, como é que... Vamos chegar na cirurgia em si. Você é médico oftalmologista, cirurgião também. Sim. Não é cirurgião de transplante. Não. A gente iniciou o serviço de oftalmologia em novembro de 2020, que eu e minha esposa, a doutora Luísa Sede,
que é especialista em plástico ocular, e eu sou especialista em catarata. Então a gente começou o serviço em 2020, pequeno ainda, depois incorporamos a parte cirúrgica de cirurgia de plástico ocular e de catarata. E agora, no começo do ano passado, a gente recebeu também um colega que incorporou a equipe, que é o Dr. Guilherme Araújo, que é especialista na subespecialidade de córnea. Então, especializado em ceratocone, em cirurgias refrativas, né, do grau, e ele também era especializado no transplante. E era uma vontade dele que a gente conseguisse a habilitação para poder oferecer esse serviço. Então, a partir daí, a gente começou a preencher todos os requisitos, a enviar os documentos. Tivemos uma visita da central de transplante aqui, né, de um funcionário da central de transplante que avaliou o hospital, a estrutura de equipamentos. E no final do ano passado, agora em dezembro, foi uma média de 9 meses, a gente conseguiu a habilitação. E nisso culminou, nesse mesmo momento, a gente ter um paciente com um quadro grave de perfuração ocular por uma infecção, né? Teve um trauma que infeccionou e teve uma perfuração ocular, e a gente conseguiu fazer a solicitação em caráter de emergência dessa córnea, foi liberado e conseguimos realizar a cirurgia. Legal. Então quer dizer que na verdade, quando você desenha assim, 2020, nós estamos em 2025, foi fácil. Não é bem assim, é? Não, teve muito... Que foi rápido. Foi, mas é que eu e Luiz a gente priorizou, primeiramente, sim, quando a gente veio aqui, tentar criar toda a parte profissional nossa. Então, acabamos vendendo carro para fazer aquisição de equipamentos. Então, hoje a gente está com um setor que tem uma aparelhagem completa para poder fazer todos os diagnósticos. E aí foi crescendo aos poucos e aí incorporando novos profissionais. Hoje a gente tem a doutora Daniela Póvoa, que faz oftalmopediatria, tem a doutora Laís Mesquita Caetano, que faz a parte de retina clínica, a doutora Luísa Sede, né, que faz essa parte de plástico ocular, e eu estava responsável nessa parte de catarata. Hoje o Guilherme vem comigo também, me auxiliando na cirurgia de catarata, que é uma demanda grande, né, no município. E existe alguns planos esse ano para a gente incorporar mais o glaucoma e a retina cirúrgica, né, o glaucoma clínico e cirúrgico. Ah, que legal. Sobre a estrutura do hospital, porque assim, para você conseguir as coisas, você consegue. Você tem as burocracias das leis, claro, são várias, leis municipais, leis estaduais, leis federais, você tem, né, uma série de obrigações a cumprir com órgãos, né, que são os órgãos que controlam cada setor. Nada é muito fácil realmente, mas tem por outro lado uma outra questão também. Se você está certinho, se você tem todos aquilo que você falou, as etapas cumpridas, com todos os documentos, com tudo, não tem muita, como é que eu vou dizer, não tem muita surpresa, né? A gente sempre, o hospital tem uma organização muito boa lá dentro, então assim, toda a parte da documentação foi muito bem feita, então com isso a gente consegue evitar. Eu vejo em alguns casos assim, de tentar habilitações, sempre tinha um problema, falta um documento, e aí você perdeu o prazo da habilitação, tem que voltar a refazer, porque você tem um tempo específico. Então quando você alinha isso para fazer da forma rápida e coisa, você consegue ter. A gente ficou surpreso por essa habilitação num tempo tão rápido, né? Foi questão de junho até dezembro, coisa de 6 meses, 4 meses, para a gente conseguir tanto a avaliação, né? Lógico que a confecção dos documentos levou um certo tempo, mas até ter a visita foi muito rápido a habilitação. Está se falando não é de um centro cirúrgico que já é um complicado, né? Mas está se falando de um centro cirúrgico com capacidade de transplante. Aí é outro nível, é outra etapa, né? A cirurgia em si, o material que se usa para o transplante, em si é mais um instrumental cirúrgico e o uso do microscópio. Então, se você não precisa de uma tecnologia, lógico, um microscópio de qualidade, mas isso aí a gente já tem porque a gente já usa na cirurgia de catarata, né? Mas eu acho mais importante na confecção do transplante é o profissional. Então, assim, a gente tem o Guilherme, que ele é muito competente, né? Então, a gente consegue
ter um resultado de uma cirurgia boa com um profissional, que hoje em dia o transplante você não vê tanto profissional no ramo, sabe? Porque geralmente eles preferem fazer mais a catarata, que é uma cirurgia mais rápida, né? Então é uma cirurgia que demanda de muita técnica, muito controle. Então, tendo o profissional, isso fica tudo mais fácil. Imagina a ansiedade. Eu que já não sou quase ansioso, né? Eu tenho um compromisso para dia 28. Eu já tô todo dia olhando para ver como é que tá, que dia que é hoje. Eu sou assim, né? Enfim, mas teve um médico também, amigo meu, que falou: pai, se você não é ansioso, você tá morto. Exatamente. A ansiedade é que toca a vida. Eu falei: rapaz, mas o meu é de manhã, de tarde e à noite. Vou dar uma acalmada aí. Não, tem que ter uma adrenalina. Tem que ter. Mas assim, o que eu fico imaginando é esse processo de uma cirurgia de transplante, que por si só ele já não é simples, mas como a gente está afastado do grande centro, igual aqui, nós temos o NF Transplante. Sai daqui os órgãos captados para o Rio de Janeiro e de lá distribui quando tem a demanda. É assim esse processo aqui também? Porque você fica lá, ó, paciente chegou, você tem que sincronizar tudo. O paciente, os médicos, a equipe médica, os auxiliares, atendentes, o pós-cirúrgico, para onde ele vai ficar, como é que é, e o principal, o órgão. Assim, a habilitação que a gente conseguiu foi para se tornar uma unidade transplantadora. Então a gente vai fazer a cirurgia do transplante. A gente não faz a captação do órgão ainda. Então a captação é feita por equipes especializadas em fazer essa captação. E aí, a partir daí, essa córnea ela é analisada num banco de olhos que hoje fica no estado na capital do Rio. Então, esse banco de olhos é o que coordena toda a fila nessa questão do estado. Então, o que a gente hoje faz é solicitar a córnea para fazer uma cirurgia. Mas é aquilo, no primeiro momento, essa era a primeira habilitação que a gente precisava, que a gente tinha que fazer. Mas existe um sonho, né? O doutor Geraldo gosta muito de falar, você é um sonhador. Eu falei, existe um sonho, por que não avançar num médio e longo prazo a fazer uma criação de um banco de olhos, ser uma unidade captadora, até para diminuir essa fila de transplante que hoje, numa cirurgia eletiva, dura em média entre 1 ano e meio e 2 anos. Né? Então, mas é muito estudo que tem que ser feito, são investimentos. Então, no primeiro momento, o cadastramento para fazer, né, e a gente acabar realizando mesmo essas cirurgias é o mais importante nesse momento. Mas já existe um planejamento de fazer um estudo, qual seria a viabilidade, como que funciona. Porque o Hospital Alvoravim também recebe também muita parte acadêmica, né? A gente tem os alunos, a gente recebe os alunos, eles acompanham. Então é uma coisa que pode agregar tudo, tanto na parte acadêmica, quanto mais essas especialidades forem sendo agregadas ali, né? O Hospital Escola Álvaro Alvim faz parte da Fundação João Marcelo Martins, não é? É, isso. João Marcelo Martins, então, que tem a Faculdade de Fundação Benedito Pereira. João Isso. Marcelo Martins é aqui do Escola Técnica ali. Benedito Pereira Nunes, isso. perdão, desculpa. Mas tem ali A FMC. a Faculdade de Medicina, tem o hospital e tem mais coisa. Mas tem um hospital, porque assim, a faculdade tem um hospital, isso é um conjunto perfeito. Sim. Os alunos que estão na faculdade têm o direito, né, de praticar no hospital da faculdade, eu acho isso, da fundação, né? Acho isso fantástico. Agora, o que é centro de olho? Porque eu fico imaginando assim, o que é centro de olho? Vai ter um monte de olhinho lá, como é que é? O banco de olhos, que você fala? O centro, o banco de olhos. Ele acaba funcionando. A cabeça do ser humano, né? Ele acaba funcionando como você tem o pessoal da captação faz a captação dessa córnea, e aí no banco de olhos essa córnea é analisada, classificada e armazenada. Então você tem ali um armazenamento dessa córnea para distribuição. Ah, pode armazenar a córnea? Pode ser. Ah, não tem um prazo assim? Tem um prazo. Então, inclusive não curto, que eu digo.
Sim, tem. É uma coisa que chega e sai. A gente, tanto é que quando a gente conseguiu a habilitação da córnea, a gente tinha um prazo para poder fazer ela, onde ela se estaria viável para fazer o transplante. Então, se você passa desse prazo, essa córnea perde a validade. É muito curto, mano. Uma semana, a partir do momento que... Então... Mais do que um coração incomparável, né? O coração só algumas horas, né? Não, mas ela fica num líquido específico. Mas é isso, quanto mais rápido você faz, a partir do momento que ela é liberada, melhor é o resultado, né? Então, assim, a gente tinha um prazo ali de uma semana para pegar essa córnea e fazer o transplante. Tá. Menos apertado, menos estressante, talvez, do que um transplante de coração. Sim, a córnea ela é um órgão avascular, né? Então a gente tem algumas vantagens com isso, né? Então nessa questão de rejeição, você não precisa ter testes específicos, né? Tipo, uma córnea ela serve para qualquer pessoa que é um tecido avascular. Então você tem essa facilidade. Hoje, um problema muito grande seria a captação, equipes específicas para fazer a captação dessa córnea, né? Então, assim, acho que seria o maior gargalo hoje, assim, que dificulta a quantidade de captação, né? Conhece a altura? Médico responsável também aqui pelo NF Transplante? Não. Eu esqueci, eu troco o nome, aí eu chamo de altura, que é o apelido dele, aquele grandão. Da Nefro? Sim, conheço. Também. Trabalha lá com a gente? Sim. Então, pois é, aí, aqui esse NF Transplante, que capta, tá credenciado e faz a captação de órgãos em campos, e não muito raramente, está sempre mandando órgãos aí para a Central no Rio. Eles não têm nenhum especialista lá? Em relação à córnea? Córnea. Não, é porque é dividido, é separado mesmo essa parte. Então, assim, eles têm o entendimento da parte total, mas é mais voltado para o banco de olhos mesmo. Já é uma área distinta dos outros órgãos. Perfeito. E aí, então, vamos falar da cirurgia um pouquinho. Como é que foi? Porque você é médico cirurgião de catarata. Sim, sim. Que é diferente, completamente diferente. Cara que opera catarata, opera... Não, cara que conserta Fusca, não conserta um BMW às vezes. Você tem um... Não é muito bem assim, mal comparando aqui. Mas assim, como é que foi aquele momento? Você acompanhou, você é chefe do setor, você fez parte da equipe de cirurgia. Você acompanhou, como é que foi aquele momento lá? Primeiro que a gente fica muito apreensivo, assim, a gente quer que tudo dê certo, né? Cirurgias em si tem intercorrências, mas graças a Deus a cirurgia fluiu com tranquilidade. Então a gente, no primeiro momento, esse paciente, o que acontece? Ele tinha uma perfuração de córnea por uma úlcera infectada. Essa úlcera ela aconteceu por um acidente que ele teve automobilístico. E aí quando esse olho perfurou, o tratamento, as complicações, ele acabou evoluindo também com uma catarata. Então a gente tinha na cirurgia somente retirar a córnea desse paciente, fazer o transplante da córnea, não devolveria a visão, porque ele tinha uma catarata muito avançada também. Então nesse primeiro, na cirurgia, o que foi feito? Retirou-se a córnea perfurada do paciente, realizou a cirurgia da catarata com o olho, com a córnea, com o olho aberto, colocou uma lente intraocular dentro do olho e a partir daí fez o transplante. E aí uma cirurgia durou em média 1h30, tá? Essa cirurgia. Mas não teve, graças a Deus, nenhuma intercorrência, a cirurgia ocorreu bem. O paciente que já não via nada já vem ganhando uma visão. Lógico que a gente precisa de um tempo para essa córnea diminuir um pouco o edema, então ainda existe uma baixa de visão, mas ele já consegue reconhecer familiar, já consegue contar dedos. Um paciente que antigamente praticamente só via se a luz estava acesa ou apagada, né? E com o risco de ter que perder realmente o olho, de ter que ser retirado se a infecção se agravasse. Sensacional. Deixa eu só localizar, tem aqui no portal Folha 1, tem o nome do paciente. Estou só localizando aqui. Ele tem 63 anos, morador do Parque Lebré e foi o que falou aqui na reportagem. É uma cirurgia combinada. Aí você participou da de catarata? Não. O Guilherme ele faz tudo. Ele faz tanto a parte da catarata. Primeiro ele fez, depois ele fez o transplante.
Que legal. Quanto tempo ele leva para se recuperar assim 100% agora? Olha, existem algumas coisas que a gente tem que avaliar. Primeiro, se essa córnea vai se adaptar, né? Então, geralmente é um prazo de 90 dias para a gente acompanhar esse paciente. Então, ele vem sendo reacompanhado regularmente para poder ver se ela vai terminar o edema, se não vai ter rejeição, né? E aí, se existir um caso de rejeição, também entra como um novo transplante de emergência, né? Se ela colocar. Mas aparentemente vem tudo seguindo conforme. Mas é uma cirurgia com uma recuperação mais lenta, né? E essa possibilidade de rejeição existe? Existe. Porque depende muito também da condição do olho do paciente, né? Previamente à cirurgia. Existe aquilo, um tecido avascular, mas se você tem a gente chama alguns vasos do olho do paciente entrando em contato, isso pode ser uma causa de rejeição, né? A questão da saúde da córnea também, se essa córnea, no momento que foi transplantada, se ela estava bem, assim, né? Pelo tempo. E é uma cirurgia com riscos de infecções, né? Aparentemente a gente não tem nada disso. Então o olho vem gradativamente melhorando. Mas existe. A idade do paciente também pode implicar. Comorbidades, né? Comorbidades do diabetes. Diabetes é um complicador muito grande, né? Vamos falar sobre isso lá, que gera o problema da catarata também, do glaucoma. A retinopatia diabética, né? Que é o mais, hoje em dia, assim, um desafio grande pra gente. Que é a doença da retina, né? Causa mais. E aí, dependendo de um grau avançado, você pode ter um tipo de glaucoma relacionado. Mas complicado, Mas o próximo passo agora com relação à questão desse setor oftalmológico do Hospital Escola Álvaro Alvim. Manter esse nível, né, e buscar novos desafios, como você falou já. A gente tem hoje, então, essa parte da retina clínica, a parte de plástico ocular, a cirurgia de catarata, a cirurgia de pterígio, temos a oftalmopediatria também, e esse ano a gente pretende incorporar a parte de glaucoma, tanto clínico como cirúrgico, e a parte da retina cirúrgica. Então são novos investimentos, novos equipamentos que vão ser adquiridos, em conjunto tanto a parte minha como o hospital também entrando, investindo, para a gente poder oferecer uma gama mais completa das subespecialidades mesmo da oftalmologia. Pelo menos para a gente fechar esse bloco, isso tudo foi pelo SUS. Sim. Transplante, a doação do órgão, ele não pode ser de forma nenhuma pro setor privado, ele tem que ser pelo SUS. Assim como a regulação de todo transplante, o paciente entra numa fila, né? E é regulada essa córnea, isso. O que o paciente opta no particular às vezes, eu quero operar com tal médico, eu quero operar com aquele médico. Seria uma coisa assim, mas a córnea, a partir do momento que você pede, entra numa fila regulada pelo SUS. Então, o paciente fez tudo, não paga nada. Se ele escolher médico, escolher hospital, quero fazer em tal lugar, pode, não tem problema. Não vai ter as dificuldades lá, burocrática de cada escolha. Mas o órgão a ser oferecido vem pelo SUS. Pelo SUS. E nesse caso, esse senhor aqui fez pelo SUS. Tudo pelo Vocês SUS. fizeram tudo pelo SUS. Todos os acompanhamentos, a cirurgia de catarata, inclusive, e a cirurgia de transplante. Hoje, praticamente 95% do atendimento do Álvaro Alvim é pelo SUS. A gente atende alguns convênios e alguns pacientes particulares, mas assim, a demanda maior, o fluxo maior de pacientes é do SUS. Consegue falar um valor de uma cirurgia dessa? E vai depender do médico que ele escolheu. Vai depender do honorário médico, do anestesista. De cada coisa. Não dá assim uma tabela, uma cirurgia de transplante de córnea. Não tem isso. Isso aí é tudo pelo SUS. Cara, muito bom. Não, e vocês conseguiram, pulei aqui, mas eu acho que é legal a gente falar ainda, vocês conseguiram o credenciamento, né? A legalização do setor de transplantes foi num momento muito ruim no cenário nacional, no cenário regional, que foi aquela crise que deu naquele laboratório no Rio de transplantes,
em que não fazia os exames de sangue das pessoas e, consequentemente, um monte de gente ali, principalmente renal, né, paciente renal, que foi infectado por HIV. Olha só, você está lá fazendo hemodiálise, que já é um dos tratamentos muito complicados que eu, às vezes, acompanho assim, pacientes que fazem. Há uma espécie de debilitação do paciente muito grande com aquilo, né? Você tira o sangue todo, lava e literalmente coloca de novo no corpo da pessoa. Então, não é fácil. Já teve problema de contaminação de água em Pernambuco, lembra uma vez? Sim. Uma água contaminada lá também matou um monte de paciente. E aí, nesse momento crítico, eu diria assim, mas mesmo assim vocês conseguiram. Era uma preocupação nossa, mas a gente foi surpreendido, porque desde a visita da profissional que veio conhecer o serviço, mas é que também a gente deixou tudo muito bem preparado. Então, hoje no Alvarovinho a gente tem um centro cirúrgico dedicado somente para oftalmologia. Então, ele não se mistura com o centro cirúrgico de outras especialidades. Tem um material para armazenar a córnea, uma geladeira específica. Então, isso tudo foi colocado enquanto o centro diagnóstico está com equipamentos modernos. Então, isso acabou facilitando muito a aprovação. Até falou, nossa, eu tô impressionado aqui, eu já acompanhei outros serviços que não tinha coisa. Então, isso foi uma coisa que falou muito positiva pra gente. A própria visita dela, o Dr. Arthur, né, que você mencionava, acompanhou a gente no dia também. Dr. Arthur Borges. Isso, do neuro. Então, assim, a gente acabou a gente viu que estava todo mundo empenhado para conseguir isso, né? Sim, estou olhando aqui na pesquisa, Dr. Arthur é presidente é diretor também que engloba, inclusive, o Hospital Feira Machado. Sim. E o HGG e também o São José. Conseguiu fazer lá uma... Você sabe que aquela fila do corredor acabou, aqueles pacientes no corredor. Você chega a atuar no hospital também? Eu dei um plantão no Feira Machado quando eu cheguei. E ainda existia o problema do corredor. O corredor era muito cheio. Mas era mais assim, para cobrir uma pessoa, porque já tem uma equipe, né? Sim. E aí, ele fez o quê? Só para gente contar uma história aí, porque vale a pena. A gente, quando trabalha e tem o reconhecimento do trabalho, eu achei isso muito legal. Porque aqui, eu gosto de criticar, é tão bom criticar. E é fácil, às vezes, se cobrar, como é que é essa fila aí e tal. Mas você vai entender o processo. Ele estava explicando aqui, ele fez uma parceria com o Hospital de São Paulo e um aplicativo, né, um programa, um software, descobriu o seguinte: a pessoa está lá internada, fez o procedimento que tinha que fazer, o médico passou 9 horas da manhã, a pessoa está de alta, pode ir embora, está liberado, 100%, tá, beleza. Vou ligar para um parente para vir me buscar, para vir me pegar. Passava a manhã, passava a tarde, passava a noite. O parente só pode ir amanhã. Você ficava 24 horas ocupando um leito e já de alta. Isso assim, não era um caso, eram muitos casos. E falou, tudo bem, então vamos adquirir uma ambulância para levar esse paciente em casa, resolvido o problema. Das ações. Que legal. Às vezes você pensa que o problema está... Às vezes está em outra ponta que você nem... Sim, tem que ter um controle, um entendimento de como funciona, né? Para você poder organizar o fluxo. Sim. O Brasil hoje tem, numa pesquisa rápida aqui, cerca de, só em 2024, 8.260 córneas foram doadas no primeiro semestre do ano passado. Foram feitos, em 2023, um total de 11.932 pacientes. Depois que o senhor fez essa cirurgia aqui em Campos e passou a ser um setor credenciado para transplante de córnea, teve muita procura? Teve, já tivemos pacientes. Eu vi a matéria e estou na fila, como é que eu faço para fazer aqui? E isso é bom, porque
teoricamente, tem muito paciente que achava que seria praticamente impossível, porque você tem que acompanhar antes de fazer o transplante, você tem que ser acompanhado regularmente para poder fazer um acompanhamento desse olho, para não ter outras complicações que inviabilizem a cirurgia. Então agora o planejamento nosso é fazer a criação do ambulatório de córnea para regular esses pacientes. Então, porque o paciente hoje chega lá muito perdido. Eu tenho um transplante de córnea, mas a gente precisa regular para fazer exames complementares desse paciente e fazer uma fila, né? Vamos dizer assim, fazer um credenciamento de todos. Porque também essa parte da córnea, ela não diz somente do transplante. Lógico que a gente tem transplantes. No caso desse paciente, foi um transplante penetrante que pega toda a estrutura da córnea, né? Você troca toda a estrutura. Mas a gente tem outros tipos de transplantes que você troca algumas partes da córnea. Então, um transplante somente endotelial para pacientes, às vezes, que tem uma doença chamada ceratopatia bolhosa. E não só isso. Tem pacientes que têm ceratocone, né? Que vai ser um foco do nosso tratamento também. Então, às vezes, um paciente precisa de um transplante de córnea hoje porque não tratou esse ceratocone no começo. E geralmente é muito quadro infantil, de criança que coça muito o olho, né? Então, a gente poderia ter evitado a progressão desse ceratocone para não ter. Então, o objetivo agora é fazer um ambulatório de córnea para triar todos esses tipos de pacientes e a partir daí dar um norte de, olha, esse aqui é para transplante total, esse é só para um DMEC, esse aqui vai fazer anel intraestromal, que é uma das terapias antes do transplante, né? Daqui a pouco, vou fazer o seguinte, são 7h49, a gente precisa fazer um intervalo. Eu vou te pedir tradução, tecla SAP aí nesse... Ceratocone. Ceratocone. Já ouvi, claro, mas não sei, sem pesquisar, não sei o que é. Vou te perguntar daqui a pouco. E aí a gente entra, então, nessa área mais de tratamentos que você já faz, independente de ser transplante. Mas eu queria te perguntar o seguinte, quem tem a necessidade já, independente de estar na fila ou do transplante ou não, de estar começando a esse processo, ou já está na fila, como é que você começou a falar aí, mas eu queria que você só aprofundasse mais, e se for possível no próximo bloco a gente abrir falando sobre isso ainda, mas assim, só para deixar esse link, como que eu faço para então ser atendido pelo setor oftalmológico de transplante do Hospital Escola Álvaro Alvim? Que aí você me explica daqui a pouco, eu tenho, mas tem um parente meu que mora lá em tal lugar, em São Francisco, ou na Barra, São Fidélis, que, né, aqui basicamente o centro de saúde principal é Campos. Italva Cardoso é mais Itaperuna, né, que também não tem esse centro de transplante. Itaperuna tem. Ou já tem? É credenciado Itaperuna. Itaperuna tem algumas unidades importantes de saúde, e graças a Deus por isso. Aquela unidade, Hospital São José, isso, que eu, quando era criança, frequentava semanalmente quase, era braço quebrado, perna quebrada, que dali você vai para lá, né? Bota um paninho ali, corre uma faixa assim, vai para lá para cuidar. Então, assim, mas muito importante, muito bom. Uma estrutura de décadas lá, muito, muito grande, muito boa. Que atende a região noroeste toda. Pádua, aquela Miracema, e vai embora. Bom, então são 7h51. Próximo bloco a gente volta para continuar essa conversa bacana aqui com o Dr. Pedro Martins, que é cirurgião oftalmológico do setor de oftalmologia do Hospital Escola Álvaro Alvim. Estamos de volta com o Pedro Martins, médico oftalmologista, cirurgião, chefe do setor de oftalmologia do Hospital Escola Álvaro Alvim, que recentemente fez o primeiro transplante de córneas de Campos e fez pelo SUS. Agora, deixava uma pergunta no bloco anterior, e aí a gente vai falar de outras patologias oculares também, né? Assim, mas que podem ser tratadas, e algumas dicas que nós vamos pedir aqui ao Dr. Pedro para evitar alguns problemas aí sérios que a gente tem com a visão, que podem ser evitados naturalmente. Tem coisa genética, tem coisas... Então, a gente vai entrar nisso tudo, vamos falar um pouco sobre essa
esse sentido que, para mim, só uma opinião, né? É o sentido mais importante da vida da gente. Enfim. Bom, mas vamos lá. Deixa eu só registrar. Quem mandou um abraço para você e mandou uma mensagem aqui foi Pulha. Doutor Bernardo Pulha. Amigão. Das gratas amizades que tive o prazer e honra de conhecer através do rádio também, assim. Não, ele é fantástico. Cara, não só como profissional, mas como ser humano. Sobretudo. Ele falou que você é músico. Ele que é, eu só ouço ele. Eu brinco, ele é profissional. Porque nós temos. Você sabe que os médicos, os entrevistados, não médicos, mas todos, que têm esses talentos, tem que cantar aqui no final do programa, você sabe? Não, mas eu só toco. Eu não canto. Se eu cantar aqui, não tem audiência. Você sabe que na pandemia, cara, a gente tava tão tenso, todo mundo muito tenso. A gente já não aguentava mais falar de onda, de coronavírus e aquele... Porque o pior de tudo, assim, nesse mundo... Sempre teve, né? Sempre teve... Não tem muita novidade no mundo. O que é mais novidade é o volume de pessoas que você vai conhecendo que acreditam que a Terra é plana. O negócio é tenso, né? Sempre teve gente que acreditava que a Terra é plana. Desde criança eu ouço isso. Como é que essa água vai ficar nesse globo, não vai entornar? Aquela é maluquice. Então, só que agora você tinha um coleguinha na sala de aula, agora você tem um colégio inteiro que você fica sabendo quem é quem. Como diz Humberto Eco, a internet deu voz aos idiotas também. Então, não tem jeito. E aí, eu me lembro que a gente estava aqui na bancada com Aloysio Abreu, Barbosa e doutor Nélio, online. A gente estava fazendo online. Aloysio também em casa naquela época. Ô, doutor Nélio, tem o que aí perto do senhor aí? Toca um negócio aí que não aguento mais. Tinha que desparamentar aquelas roupas de médico e tava morrendo todo mundo, uma doideira. Aí vinha aqueles malucos lá, isso aí foi o chinês que inventou esse vírus. Essas teorias da conspiração malucas que a gente pega uns líderes aí que eram para prestar serviço e prestam um desserviço. Doutor Nélio achou que foi o quê, Beto? Uma flauta? Uma flauta transversal. Foi uma flauta? Ele é craque. Tava assim na mesa dele. Peraí que eu tenho uma flauta aqui. Toca aí, muito bom, muito bom. Pena que tava online, né? Não dá a mesma emoção, mas a gente falou, toda vez que o convidado vier aqui, a terceira vez no Fantástico, pede música, né? Aqui a gente é que pede. Isso. Então hoje você tá livre porque é a primeira. Mas na terceira, você toca o quê? Eu toco um pouquinho ruim de tudo. Toco um pouquinho de violão, um pouquinho de contrabaixo, de piano. Rapaz, eu toco muito ruim campainha. Você imagina o resto. Meu filho tem um que gosta e tem boa audição. Eu sou surdinho, sim. O meu pai, ele tocava violoncelo, então ele tinha projeto de... Ele tinha projeto de criança, orquestra carente, aí eu acabei entrando nessa onda com ele. Não, aí sim. Bom, vamos voltar aqui enquanto a gente não toca, vamos voltar. E olha que meu pai tocava um dos instrumentos que eu mais gosto, que eu mais acho bonito, que eu gosto muito do som, acordeão. Acordeão. Eu tentei fazer aula aqui em Campos, quando eu cheguei. Sanfona, mas diz que é difícil tocar aquilo, rapaz. Quem falou comigo e que toca muito, aquele foi presidente do Sindicato dos Ceramistas lá, Amaro. Sim. Amaro da Conceição. E toca muito. Bom, o doutor Pedro, a gente falou aqui sobre a cirurgia de transplante que foi realizada pelo setor oftalmológico do Hospital Escola Álvaro Alvim. E aí, o senhor já logo falou, Cláudio, depois que fizemos e que a matéria foi publicada, todo mundo procurou a gente. Ou pelo menos muita gente procurou. Olhe desse pessoal que precisa de transplante. Ou até mesmo, se quiser ser mais específico ainda, mais profundo, até mesmo aquele processo seletivo, se ele precisa ou não de transplante. Como é que está essa estrutura hoje?
tem conversa com a Secretaria Municipal de Saúde? Passa por isso? Como é que é? Então, a partir do momento que a gente conseguiu essa habilitação do transplante, a gente quer oferecer também não somente essa parte do transplante, mas todas as patologias que podem evoluir para um transplante e que a gente poderia resolver antes mesmo de ter uma complicação maior. Então, por exemplo, existe hoje uma conversa com a secretaria que a gente está tendo de criar um fluxo. Hoje, quem atende a emergência e urgência da oftalmologia é no Hospital Ferreira Machado. Então, às vezes, a gente tem muitos pacientes que ficam internados fazendo um tratamento de úlceras graves, de perfurações. Então, a gente queria fazer uma conversa para regular esses pacientes que dão entrada com esses tipos de patologia para que a gente começasse a tratar e desse um segmento. Então isso seria até melhor para os médicos que atendem lá no pronto-socorro, para eles conseguirem ter um destino desse paciente, para esse paciente ser acompanhado às vezes por um profissional que tenha mais, né, que é especialista nessa parte de córnea. Então essa parte da emergência, existe uma conversa da gente poder criar esse fluxo do Ferreira Machado direto, onde a gente conseguiria habilitar essas questões de transplantes de emergência, de perfurações oculares, de úlceras que não cicatrizam, que não conseguem, o tratamento clínico não é eficaz. E também fazer uma regulação, porque outros lugares aqui em Campos que fazem o atendimento de oftalmológico. Então tem a Casa do Idoso, que também tem atendimento oftalmológico. Então, assim, lá o médico atendeu e ele descobre essa patologia, uma patologia de córnea. Então, não só uma pessoa que precisa de um transplante, mas um ceratocone, né, que é uma doença muito prevalente, principalmente... O que é ceratocone? Ceratocone é um afinamento progressivo da córnea. Tá? Então, que algumas pessoas têm e que vai levando uma perda de visão. Então, você consegue, com alguns tratamentos, por exemplo, crosslinking, diminuir essa progressão. Ou, às vezes, num paciente que não é candidato ao transplante, você consegue fazer o anel de Ferrara, né, o anel intraestromal, que é uma cirurgia, para poder regularizar a córnea desse paciente, deixar ela menos afinada, e aí o paciente melhora a visão, ou ele consegue ter uma adaptação a uma lente de contato melhor, e outras patologias da córnea que aí também seriam. Então o que a gente pensa? Criar um ambulatório específico para a córnea. Então todo médico que está na linha, no atendimento geral da oftalmologia, esse paciente é candidato a uma avaliação da córnea, regularia ele via núcleo para o ambulatório de córnea, e a gente teria um horário específico no Alvarovim somente para o atendimento desses pacientes. A partir daí, se esse paciente precisa fazer um exame complementar, seja uma microscopia especular, uma topografia de córnea, uma paquimetria, exames específicos da córnea, a gente faria esse exame no paciente. Mas isso tudo necessita de uma regulação, né, para a gente poder. Então, o paciente chega hoje lá para mim, eu verifico que tenha, mas eu tenho que mandar ele para um ambulatório de córnea. Porque eu preciso que isso seja regularizado, porque eu vou ter um acompanhamento, ter uma responsabilidade. Depois, para fazer essa cirurgia, a prefeitura, a secretaria tem que estar ciente de que tudo... A gente não faz, hoje em dia, a gente não faz a cirurgia, eu tenho catarata, chega um paciente para mim lá, para um atendimento geral, ele está com uma catarata, ele vai via núcleo, encaminhado com um documento para catarata, para ele ser devolvido para mim, para entrar no ambulatório de catarata. Então, é assim que geralmente funciona, e é uma forma organizada de se fazer. Então, hoje em dia, esse paciente, a gente vai criar esse referenciamento do ambulatório de córnea. Ah, perfeito. Então, já tem de glaucoma, já tem de catarata? Não, hoje a gente tem de catarata, pterígio, plástico ocular, esses aqui a gente já atende lá, né? Que regula a cirurgia também, ou tratamento. Isso. Retina também a gente tem, ainda de forma mais devagar, mas a gente tem ainda também. E já chegou a conversar com o Dr. Paulo Irano, que é o secretário de saúde, já chegou a trocar... de vez em quando eu tô sempre lá, atrapalhando ele, tem que levar o Pires lá. Mas assim, o Dr. Paulo Irano é fantástico, sempre me recebeu muito bem, é uma pessoa que gosta, que acompanha assim, o crescimento do nosso setor, ele foi muito importante para isso. O japonês tem uma história de legado, um legado muito grande, e uma história também de superação, de luta. Cara, eu sou fã do Dr. Paulo. Já fiz muitas críticas a ele aqui, em outras rádios, até na Continental também.
É aquela época de política muito acirrada. Campos é muito político, né? Sim. E as pessoas cobram muito negócio de leite, cobram leite. Doutor Paulo, libera o leite aí para turma aí. Mas ele sempre nos atendeu muito solicitamente bem, sem nenhum problema e extremamente competente. Acho que um cara muito competente para o cargo. Não, eu, graças a Deus, assim, tanto nessa parte de secretaria de saúde, quanto na parte de direção do hospital, eu sempre sou muito bem recebido. Eu vejo que existe um empenho em tentar fazer com que a gente consiga oferecer cada vez melhor um atendimento de qualidade, mais humanizado, uma diminuição de fila. Existe esse entendimento. Desculpa. Não, só para eu entender. Então, hoje, o paciente que tem um problema que requer um transplante, ele vai ter que ir para um centro regulador do Rio, por exemplo, se for o caso. Não, hoje... Então, antigamente era assim. O paciente vinha, recebia você tem um transplante, encaminhava para o núcleo referenciava para Rio de Janeiro, né? Para onde você tinha um atendimento. Hoje o que a gente quer é tirar isso. Então o paciente não precisa mais ir para o Rio, ele pode ser acompanhado aqui até o transplante dele sair. Então o núcleo que você fala é o núcleo de saúde, isso. De Campos. Sim. Mas ele continua mandando pro Rio. Agora não. Agora começou a pegar para jogar isso. Mas precisa regularizar isso, criar um... Isso, a proposta, na verdade, é que isso começa entre março e abril. Então já existe uma comunicação pra gente tentar fazer. É porque esse começo de ano, ele é meio... Até o carnaval parece não que... começou bem ainda. Não começou ainda. Não. Mas assim, tá tudo bem conversado. Assim. Precisa o quê? Precisa de uma sede, né? Um consultório? Precisa... Não, isso já tem. A estrutura toda já tem. Já tem. E os médicos? Já tem também. Só precisa papel, documento. É mais uma questão de regularizar. Perfeito. O dia, e aí começar as agendas. Controle da fila, da agenda. Da fila, a marcação, entendeu? De qualquer maneira, fica subordinado ao centro de olhos... A córnea, sim. Do Rio. Para transplante, isso que eu tô falando. Colocou o paciente na fila, tem um prazo aí entre 2 anos para poder sair em cirurgias eletivas. O paciente que tem um olho com problema, mas o outro ele enxerga. Ele é uma cirurgia eletiva. Né? Então, sim. Aí ele entra nessa fila um pouco mais... Então quer dizer que a sua equipe, você naturalmente, né, com a esposa que você já falou, e tinha mais gente que você tinha falado o nome aí que você queria falar, fica à vontade, que estão abrindo aí essa mata, abrindo essa picada na mata. Né? Na verdade, assim, existem outros profissionais em Campos também que já fazem esse atendimento, né? A gente tem muitos médicos... Mas de transplante? Não, de transplante mesmo hoje aqui é o Guilherme, né? Que faz essa parte. Mas, o planejamento nosso é isso, é agregar mais subespecialidades. Então, hoje a gente tem uma defasagem muito grande, principalmente em SUS, de estrabismo, que é uma área difícil ainda de conseguir um profissional, mas a gente está no estudo. A doutora Daniela Póvoa, ela tem essa especialização, mas a gente está tentando avaliar a questão de formação de uma equipe, e a parte de retina cirúrgica também, que é a retina hoje tem muita patologia de retina. Eu acho que assim, o transplante ele tem casos, né? Mas o volume que você precisa em retina é muito maior, demanda muito mais. Então, esse ano a gente tá para vir uma profissional para poder fazer parte da nossa equipe que vai fazer essa parte de retina cirúrgica. Bom, vamos lá. Estrábico eu sei o que é. Estrábico é antigo vesgo, né? Isso. Tá, aí a molecada já de escola, aquele negócio, caolho, como é que é, Beto? Farol alto, farol baixo, a molecada pegava pesado naquela época. E essa garotada de hoje aí não aguenta uma semana no colégio que nós estudamos. Você eu não sei, mas Beto aqui, então, minha nossa. Ia pro colégio vamos lá. Que tem cirurgia para alinhar, então, que legal, cara. A área da oftalmologia ela é muito extensa, né? Você tem profissional de várias áreas. Então você tem o médico do estrabismo, você tem o glaucoma, que tem a cirurgia de glaucoma, você tem a cirurgia de retina, tem a cirurgia de catarata, tem a cirurgia de córnea, tem a cirurgia de plástico ocular, de vias lacrimais, né? Que a gente também tem. Lá a Luísa também ela faz essa parte. Cirurgia de órbita. Então o olho é pequeno, mas ele é grande. Ele é pequeno, mas ele é grande. Eu li sobre isso. Eu sei mais ou menos a resposta, mas existe o transplante completo do olho? É possível?
Ainda assim, muito em estudo ainda, não tem muito. Hoje em dia está mexendo muito com essa questão de tecnologia, né? Para você conseguir enxergar por meio de chip e essas coisas, implantações. Mas o transplante inteiro do olho é muito complicado. Imagina que o olho tem a vascularização, a inervação e muito pequeno, então ainda assim não é uma realidade pra gente. Por isso que eu sou radialista, não entendo nada. Quanto mais eu olho, menos entendo. Eu tenho um amigo, vamos entrar nessas outras áreas aí, tem várias perguntas pro senhor aqui. Mas vamos lá. A história de um amigo meu que é serralheiro, de Javan. Ó, a Ioná, tá colocando aqui no Instagram, vou lendo que senão eu me perco aqui. Pedro, excelente profissional. A Ioná, ela foi uma das grandes responsáveis aí, junto com a direção do hospital, em conseguir a habilitação. Eu falo que, assim, tudo que vai ser feito a partir de hoje, ela tem a parte dela, né? Porque ela que deu entrada, assim, na parte documental, ela foi muito importante. Obrigado, Ioná. Ioná, eu não sei como que é o processo seu aí, imagino. Eu tomo a liberdade até de rapidamente comparar aqui, mal comparando, eu cuido dos documentos junto à Anatel e Ministério. É osso. Não. É complicado. E melhorou muito de um tempo para cá, depois que saiu o SEI, né? E aí sim, você hoje tem o gov.br, que aí todo mundo tem aquela identidade ali. O meu ali é ouro para poder justamente agilizar, para poder... Mas assim, já teve época da gente mandar documentação, camalhaço de documento, respondendo, pedindo uma renovação de outorga, o Ministério daí a pouco mandava notificação para descumprimento do prazo, porque não pediu isso e isso. Como assim, gente? O documento está aqui, se mandamos aí, não tem nada aqui não. Como assim sumia os documentos? Sumia. É Brasil, gente. É coisa séria. Não, é isso. A parte burocrática é a que às vezes trava muito o serviço. Então a gente hoje conseguiu essa assessoria foi muito boa para a gente conseguir. Hoje melhorou muito, o sistema está muito mais avançado. E para você ter ideia, até o Ministério agora liga para as rádios. Olha que, né, avanço. Mas depois que digitalizou, aí esquece. Bom... Cosme Alves também está aqui no YouTube, mandando um abraço, bom dia. Vamos lá, perguntas aqui. Vamos falar sobre essa questão dessas doenças para a gente entrar nas perguntas. Glaucoma, retina e ceratocone. O senhor fala em melhorar, em avançar, em atender essas três áreas. Detalhe isso aí, por favor. A córnea, então, a gente vem com esse para fazer esse tratamento dessas patologias da córnea, e uma das mais importantes é o ceratocone. O glaucoma é uma doença gravíssima, silenciosa, que causa uma cegueira irreversível. E assim, hoje a gente tem uma carência, a cidade é muito grande, a gente tem uma carência nesse tipo de profissional. E às vezes, em alguns casos, você consegue controlar a doença do glaucoma com o uso de colírios. Mas em alguns momentos isso não é eficaz. E aí você tem que partir para uma cirurgia, que hoje a gente tem dificuldade. Então o nosso planejamento esse ano é incorporar essa cirurgia para poder fazer tratamento. E é isso, o glaucoma é uma doença que às vezes você faz um exame e dependendo do lugar onde você vai fazer o exame, às vezes até difundido, né, nessas clínicas, e não é feita a medida da pressão, não é avaliada. Então é uma doença que às vezes o paciente acompanhou a vida inteira em algum lugar que ele achava que era um médico que atendia, e de repente ele aparece com você com uma pressão altíssima, sem sentir nada, já com uma visão tubular prejudicada, uma escavação aumentada. Então, ter um acompanhamento do glaucoma é fundamental para a gente evitar essas perdas irreversíveis da visão. E a retina, hoje a gente tem as retinopatias, vamos dizer assim, vasculares, né, pela hipertensão, né, que causa retinopatia hipertensiva. Então a gente tem oclusões, às vezes da mesma forma que você tem uma oclusão num vaso do coração, que você tem um infarto, a gente às vezes tem oclusões de ramos da retina, das veias da retina, da artéria, e que necessita de tratamento. E a retinopatia diabética, que hoje, assim, é uma doença bem preocupante no nosso meio,
porque a gente vê uma dificuldade muito grande do paciente em controlar a glicemia, às vezes usando a medicação, mas é uma questão alimentar muito, né, enraizada, né? Então, falta de um exercício. Eu falo muito para o paciente, o exercício em si, até a musculação, ela é muito importante. Então a gente vê que a pessoa não tem essa cultura de fazer uma musculação. Então às vezes você vê uma paciente com a dificuldade de levantar de uma cadeira, porque não tem o músculo da perna, né? E eu brinco muito, o músculo ele faz às vezes a função de remédios do diabetes, né? Porque você com músculo melhora a resistência periférica à insulina. Então você vê aquele paciente, hoje em dia muito paciente jovem, né? Você vê com uns 45 anos já manifestando a retinopatia diabética no olho, 50 anos, já tendo alterações e a depender tem que fazer o tratamento, né? Então a gente busca também fazer isso. E em alguns casos também na retinopatia diabética, quando ela vira proliferativa, você pode ter o descolamento de retina tracional, e aí que você tem que operar também. Então tem casos que evoluem para cirurgia. Assim, como que está relacionado, né? Você faz uma prática esportiva aí, um exercício, você melhora a visão. Nada a ver, você fala assim, não, tô aqui nadando, pedalando, para poder meu coração funcionar melhor. A gente se preocupa logo com o coração, né? Tem tudo a ver com tudo. Tem uma patologia da retina que a gente chama de doença macular relacionada com a idade. O tratamento é complexo vitamínico, assim, para você frear a progressão, né? Você tem, dependendo da doença, você tem alguns outros tratamentos. Mas um dos tratamentos para você frear a progressão é o uso de vitaminas. Por que a gente hoje toma muita vitamina? Porque a gente não está se alimentando bem, né? Você come alimentos com baixo valor nutricional, densidade nutricional, né? Alimentos que tem pouca vitamina, aquilo que a gente está falando, o miojo, né? É uma refeição que não te oferece nada, né? Não tem nada de vitamina, sabe? E então... Só prazer. Quando gosta, né? Momentâneo, né? E aí, quando você percebe, você tá com uma carência de vitamina e tá levando a outros problemas, né? Então, é mais isso. Acho que a alimentação hoje é muito complicada e gera mesmo todos esses problemas. Hipertensão, aí obesidade, síndrome inflamatória, síndrome metabólica, né? Tem uma amiga minha que gosta muito de miojo com nugget. Espetáculo de alimento, né? Não é um macarrão que não é um macarrão e um frango que não é um frango. Caramba, é claro que aí você né? Você não vai comer um pacotinho de miojo e vai morrer, mas tem todo um processo. Nada na alimentação, nada começa rápido. Isso é um processo de anos com uma alimentação que é o grande problema. Se você come e passa mal, você não come mais. Sim. Né? Já alerta ali você para não ter não repetir. Bom, deixa eu voltar aqui com as perguntas. Vamos lá. Quem mandou a primeira pergunta aqui no grupo de WhatsApp é o advogado Elias da Rocha Gonçalves. Ele é procurador em Cardoso Moreira. Né? Tá aqui, ó. Pergunta no grupo de WhatsApp do programa Folha no Ar e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. Pergunta aí, doutor, como regenerar o nervo óptico? Então, isso aí hoje só em estudo. Hoje a gente não tem estudos genéticos, né? Existe às vezes um estudo de células-tronco, mas hoje em dia você não consegue. Ainda não. Então, o nervo óptico, quando que eu perco o nervo óptico? No glaucoma, que é uma neuropatia óptica, né? Que o glaucoma ele é uma neuropatia, você tem um defeito no nervo. Por vários fatores. O único que a gente consegue controlar é a pressão intraocular. Então, a pressão intraocular do olho é o que gera degeneração no nervo, mas é irreversível. E às vezes a gente tem casos de neurites, né? Inflamações do nervo ou ressecções por um trauma, né? Mas a gente ainda não consegue. E qual a função do nervo óptico? O nervo óptico em si, ele capta todo o processo visual. Então, você tem na retina, né? A retina, ela tem as camadas da retina que vai terminar na parte de fibras nervosas, que são axônios que vão se juntar no nervo óptico. Então, todos os axônios que vão se reunir no nervo óptico para levar essa informação até o cérebro. Então, você tem na parte occipital. Então, você tem todo o trajeto das vias ópticas, que começa pelo nervo óptico. Então, dali, aí essa imagem é processada na região occipital. E aí você tem a formação da imagem.
É uma fibra ótica, então. É como se fosse. Aí você corta, não dá para colar. Por enquanto, não. E ele enfraquece, vai enfraquecendo com o tempo, vai ficando acometido? Conforme a idade, o olho em geral vai enfraquecendo, né? Mas assim, tem pacientes de 95 anos enxergando 100%. Não é uma questão disso. A questão é se você tem uma patologia associada, né? Então, quem tem glaucoma, esse é o maior problema. A gente chegar numa parte do nervo que acaba sendo irreversível. Ou se você faz como o meu amigo de Javan, que eu não terminei a história dele, serralheiro dos bons, ele estava com um probleminha no olho, né? Eu uso aqueles macacões assim, né, para proteger das fagulhas daquelas máquinas ali de solda e tal. Num bolso o colírio, no outro bolso um catalisador de Iberê. Você já sabe o que é Iberê? Aquela massinhazinha cinza que você põe aí para colar muito cuba de pia. Aí que vem aquela massinha cinza, ela pura, não faz nada. Você bota um líquidozinho que é chamado de catalisador, eu não sei que bicho que é aquilo ali, que ela resseca em 2 minutos e vira uma cola, vira uma pedra. Ele trocou o bolso, botou catalisador no olho. Dipirona e gotas é muito comum eles trocarem. Colocar no olho. Caramba! Às vezes até colírio que a gente usa aí no dia a dia comum, tem um dia que pode dar problema. Dependendo ainda do tipo de colírio. Tem muito colírio hoje que o pessoal usa como lubrificante, que não é lubrificante. Colírios que tem o cloridrato de nafazolina, que é um vasoconstritor. O mesmo usado naquele remédio para desentupir nariz. Então você acaba usando, é um olho que, às vezes você está com o olho vermelho, você pinga, o olho fica branco, mas de certa forma não é um colírio usado. Então as pessoas usam, assim, difundidamente um colírio usado para lubrificar, que não é um lubrificante, né? Então é isso, a prescrição médica ela é muito importante nisso, né? A gente acha que pode comprar tudo, né? Dependendo de internet, isso aí não é um medicamento, não é um controlado, né? Você pode chegar na farmácia e comprar. Não. O uso também de corticoide, o corticoide às vezes é muito prescrito sem orientação médica, então isso pode piorar alguns casos de conjuntivites, as virais. Então se o paciente está com uma conjuntivite viral por herpes, quando você pinga o corticoide, você tem uma piora da doença. Então tem que tomar muito cuidado. Pode até ter uma melhora momentânea, mas depois isso complica mais. E a gente faz cada coisa com o negócio de automedicação, com essa coisa de se automedicar, que é complicado. Agora, até no olho, existe. As pessoas não, sei lá, não tem a dimensão, eu não sei. Não sou no exemplo muito não, eu uso lente de contato e às vezes ela dá aquela infecção, né? E é uma tristeza. Agora você está falando que lente de contato com aquele grau para perto também, né? Sim, é multifocal. Multifocal, existe já multifocal. E aí eu paro de usar esse óculos. Vamos tirar esse óculos aí. Vamos lá. Bom, vamos lá. Estimado doutor e sobrinho. Aí ele aí, ó, doutor Andral. Como anda em média a saúde ocular do brasileiro e quais são os cuidados básicos para manter-se saudável nesse aspecto? A pergunta vem do Andral Tavares lá do grupo de WhatsApp. Assim, eu desde do meu começo da minha formação eu atendi muito SUS, né? Em São Paulo, atendia muito em unidades básicas de saúde. E assim, o que eu vejo muito é a retinopatia diabética e o glaucoma são doenças muito cruéis, assim, em determinados momentos. E assim, isso está ligado muito também a isso, ao tratamento e a adesão do paciente ao tratamento, né? Então eu lembro que eu estava num ambulatório de especialidades em Santos, onde eu trabalhava, e eu estava com o médico da retina. E aí, eu estava atendendo um paciente para catarata, quando eu fui ver o fundo de olho, tinha uma retinopatia diabética muito grande. E aí eu falei, olha, eu vou dilatar aqui para a gente examinar melhor o olho, e sair. Na hora que eu saí, ele tava tomando uma coca normal com um pão de queijo. Isso no corredor. Aí eu cheguei pro meu colega que era retinólogo, eu falei, nossa, olha só. Ele falou, a gente tá enxugando gelo, porque é isso. Então, assim, como um cuidado, né? Como a gente pode fazer?
alimentação, né? A prática de uma alimentação saudável, baseada em legumes, em verduras, né? Evitar esses alimentos processados, ultraprocessados, né? Não estou falando evitar, mas diminuir, porque hoje em dia acaba sendo a base, né? Então, alimentos ricos em vitaminas, legumes, vegetais, não tem como fugir deles. Procurar o oftalmologista anualmente, de preferência, né, para fazer essa avaliação de pressão ocular. Eu já disse, né, o glaucoma é uma doença silenciosa, você não sente nada. Então, assim, quando você chega no estágio, é porque quando você começa a se incomodar com a progressão da doença do glaucoma, você já está no estágio avançado. É aquele paciente que começa a esbarrar nas laterais, fala, olha, eu esbarro aqui na parte... Ele já perdeu o campo periférico. Então, ele já está com glaucoma mais avançado. Então, fazer o acompanhamento, avaliação de fundo de olho, não é só fazer o exame do óculos. Tem muito paciente, às vezes, que eu vou atender, eu faço o exame do óculos, ele já levanta da cadeira. Ele acha que já acabou o exame. Eu falei, não, peraí, não acabou ainda não. Vou medir a pressão, vou ver o fundo de olho, ainda tem mais coisa pra gente examinar. Então acaba tendo uma falsa impressão de que o exame o exame ocular é somente a parte do grau. Não é. Então a alimentação... O uso de óculos para proteção dos raios ultravioletas, ele é importante, mas não aquele óculos que você compra em qualquer lugar, ali no cabelo ali, com aquele precinho de R$15, ali talvez seja por 20. É preferível ficar sem. Ali faz muito mal, doutor. Por que acontece? Quando você coloca um óculos escuro, em todo ambiente escuro, a sua pupila ela abre para receber mais luz. Então, quando você está num ambiente claro, quando você joga a luz no olho, a pupila fecha para evitar a luz. Quando você está num ambiente escuro, ela se abre para poder receber mais luz e enxergar melhor. Né? Então, quando você coloca um óculos escuro sem a proteção, você abre a pupila e recebe mais ainda os raios nocivos, porque não tem a proteção. Então, é melhor ficar sem. Mas isso é uma coisa que às vezes, põe ali, coloca. Então, não, tem que ter usar óculos de qualidade, principalmente no sol. A gente mora numa cidade que é um sol absurdo, né? A lubrificação do olho é importante. Então, e algumas atividades que a gente leva no dia a dia. Então, por exemplo, eu ando de moto, viseira abaixada. Porque, além de ter um risco eu tive um paciente que foi andando de moto, bateu um besouro no olho dele, deslocou o cristalino. Então, esse paciente teve uma luxação do cristalino, a lente ficou coisa. Ele teve uma crise de glaucoma por causa disso, um glaucoma secundário a isso, e hoje ele tem uma visão prejudicada, mesmo tendo operado depois. Olha para você ver o que a viseira. Então, assim, no dia a dia do trabalho, aquele do soldador, ele pode estar com a capa, mas tem que pôr o óculos, né? Se for ver o Ferreira Machado, grande parte dos pacientes que vão frequentar são pessoas que mexem com soldagem. Entendeu? Que vem com um corpo estranho no olho e coisa. E às vezes você olha para a córnea de um paciente desse, está cheia de cicatrizes. Em algumas das vezes a cicatriz pode pegar no eixo da visão e prejudicar a visão. Então, assim, no trabalho, dependendo, você trabalha no campo, lubrificar, usar o óculos de proteção, né? Para você evitar. A gente tem o pterígio aqui, que é né? Aquela carninha, né? Aquele espessamento da conjuntiva, que é muito comum em pacientes que trabalham no campo, porque é muito sol, então você não tem a proteção adequada, ou vento, poeira, então não lubrifica direito. Então, acho que a alimentação, a consulta regular, no oftalmologista você já garante aí. Lógico que, eventualmente, com o passar da idade, você vai tendo alterações, né? Não, perfeito. Não, dicas valiosíssimas aí para a gente ficar atento aos cuidados com a visão. A questão do sol aqui, Campos é a cidade com maior incidência solar do Brasil. Olha que legal. Ou seja, maior número de horas por dia de sol é Campos. Então você já percebeu que... E essa coisa da moto também, Beto usa moto, né? Eu tenho filho que usa, isso é complicado. Já tem uns capacetezinhos que nem viseira tem. Você já viu aquelezinho? Só um... E você imagina, você andar com o olho aberto, né? Para dirigir, tem um olho que coça mais, que arde mais, que fica mais vermelho. Né? Então, pode ser evitado, né? Bom, tem aqui a participação de Lucigno no Facebook. E o seguinte, a pergunta é: o que é distrofia corneana endotelial?
entre aspas, córnea gutata. É isso mesmo? Sim. Qual tipo de tratamento? Requer transplante? Engraçado, o Guilherme realizou um transplante desse tipo também. A córnea ela tem várias camadas. E uma das camadas da córnea é o endotélio corneano, tá? Então, o que o endotélio faz? Ele deixa a córnea num estado que a gente chama de deturgescência corneana. Deixa a córnea desidratada. Ela desidratada, ela fica transparente. Então, esse vidrinho transparente na frente do nosso olho é uma lente. A gente tem duas lentes, a córnea e o cristalino. Então, o cristalino é quando está suja, é a catarata. E a córnea tem que estar transparente. Então, em algumas pessoas, como tem distrofia, eu posso ter distrofias em várias camadas da córnea. Distrofia do epitélio, distrofia do estroma e do endotélio. Neste caso específico que ele falou, a gente tem até a distrofia de Fuchs, né? Que é uma das causas. Mas você tem uma perda nessas células. Um dos exames que a gente faz é a microscopia especular, que eu visualizo essas células. É uma camada de células hexagonais. E eu vou ver buracos nessa área. Em vez de eu ver todas as células, eu vou ver buracos no exame, que são o que a gente chama de gutata. São áreas que eu não tenho essas células. Então o paciente vai perdendo essa quantidade de células que a gente consegue quantificar nesse exame. A gente consegue em exames de lâmpada de fenda avaliar a gutata, mas aí você pede esse exame complementar. E aí o que acontece? A córnea tem dificuldade o endotélio tem dificuldade de deixar essa córnea desidratada. Eu começo a ter um influxo de humor aquoso, de líquido, e eu começo a ter edema de córnea. Então, são pacientes que vão evoluir, às vezes de manhã ele vê muito embaçado, porque a córnea está demasiada. E aí, conforme o tempo vai passando, essa visão vai melhorando. Mas porque ele está tendo um quadro de edema. E aí, o tratamento, você vai acompanhando esse paciente, mas eventualmente ele chega numa necessidade de fazer um transplante de endotélio. Então, eu não vou trocar somente eu não vou trocar toda a córnea do paciente. Ele mantém ainda o epitélio, o estroma. Eu vou trocar somente o endotélio, que é o DMEC que a gente fala. No caso dela, ou tem que fazer uma avaliação para avaliar a gravidade, como que tá. Essa córnea já tá ficando espessa, mas um dos tratamentos, sim, é o transplante. Inicialmente, ele vai usar medicamentos que tiram a água da córnea, né? Para poder controlar essa doença até o transplante. Então, um dos colírios que a gente usa, que é o hipertônico, ele é sal. Porque o sal puxa água, né? Legal. Então, cloreto de sódio. Legal. Então, você usa um colírio desse. Quantos por cento? 5. Bem pouquinho, né? Senão não vou testar no olho, não, gente. Não, pelo amor de Deus, por favor. Colírio específico para isso. Legal. Eu tô pesquisando, descobrindo assim, eu gosto muito de números. Números, eles apontam pra gente muitos caminhos, né? Muitas informações. No Brasil, o número de pessoas com glaucoma pode chegar a 2,5 milhões. Olha pra você ver. Isso pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, que acredita que seja subestimado. Porque você convive com glaucoma. E o maior problema é isso, é subdiagnosticar, tem muito pouco diagnóstico feito. Eu acho que é um problema também, diagnosticar o glaucoma. Né? Hoje em dia a gente está com tecnologias mais avançadas para fazer um diagnóstico mais precoce. Antes de eu ter uma alteração em campo visual, eu já consigo ver um certo dano na fibra nervosa do coisa, que é a tomografia de coerência óptica. Então, assim, só que é isso, você tem que estar acompanhando, você tem que estar... E aí eu vou entrar com uma terapia, não funciona, eu tenho que... Ou o paciente tem uma contraindicação, uso de colírio, eu tenho que usar outro. O uso de colírio é uma coisa difícil para o paciente, a adesão ao tratamento. O paciente, às vezes... Porque é uma coisa que ele pinga um colírio sem saber por quê, ele não sente nada. Então, ele não sente nada. Você fala, você precisa pingar esse colírio 2 vezes no dia. Aí, ou você pinga um colírio que deixa o olho vermelho. Ele fala, mas meu olho tá vermelho, mas eu preciso que você use esse colírio, mesmo que ele fique vermelho. Então, assim, você tem uma dificuldade de adesão ao tratamento. Já existe hoje em dia um tratamento a laser que tenta tirar um pouco dessa dependência do colírio, tirar um pouco do tratamento de ficar na mão do paciente. Porque quando você depende que o paciente faça o tratamento, você pode ter o risco da não adesão. E aí o paciente evolui, ele não sente nada, né? Entendi. Aí não sente nada, a gente não faz nada. A glaucoma pode ser congênito também, que você falou? Sim, pode pegar bebezinho, você tem alterações logo no nascimento da criança, um aumento a gente chama de buftalmia, né? Bom, e para fechar,
catarata, você já falou bastante, já falou alguma coisa, mas eu estou vendo aqui a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, SBO, estima que 550 mil casos de catarata por ano. É muito. Gente, 550 mil, em assim, em comparação com outras pesquisas, outras doenças que a gente sempre trata aqui, né? E por isso a gente conta com grandes profissionais da área, de cada um na sua área, mas da saúde, que vem aqui e fazem assim, né? Presta esse serviço que você está prestando aqui, que eu acho muito legal. Um profissional falar, acabou, a gente pode procurar 2, 3, quantas opiniões você quiser, mas você está no caminho a partir de quando você procura um profissional. Sim. Que entende. Acho que para mim, né, 90% do problema está resolvido a partir daí que você falou. Não tem diagnóstico, tem dificuldade de diagnosticar glaucoma. E catarata, que é assim, muito mais falada até do que glaucoma. Porque hoje é a maior causa de cegueira reversível do mundo, né? Então, assim, a catarata, ela é um envelhecimento natural do cristalino, mas hoje em dia também a gente tem muito catarata por uso de medicações. Então, e cataratas congênitas também, né? Mas medicações que não especificamente para o olho. Corticóide, por exemplo. Eu tomo uma injeção porque eu estava com dor na coluna, eu tomei uma Diprospan. Corticóide de depósito, sou amigo da catarata. Então, assim, a gente dá um tipo de... É assim, quem corre muito, sente dor, assim, né? Toma desse problema, beleza. Mas você tem o risco. Você tem o risco, entendeu? Medicamentos com mas corticóide. Não é tomar todo mês. Mas, por exemplo, pessoas que têm rinite alérgica, que faz uso de corticóide, quem é muito alérgico. O corticóide em si, ele é um problema para a visão. É quando a gente tem catarata. Para catarata. Então, assim, outros fatores de risco, tabagismo, alcoolismo, sol. Então, assim, e o envelhecimento. Então, a população está envelhecendo, o número de casos de catarata aumenta, né? Não tem como fugir. Quanto mais a gente opera catarata, mais parece, assim. Até estava vendo recentemente um médico foi para a África fazer um tratamento. E lá, por causa de problema de nutrição, 40 anos, todo mundo com catarata. A grande maioria das pessoas que estão sendo operadas lá tem entre 40 e 50 anos de idade. Desnutrição? Nutrição irregular. Sol também, né? Então, assim, aqui hoje eu tenho visto muito paciente jovem com catarata. Tá, assim, 50, 45 anos, tem muita coisa. E aí tem, às vezes, sem motivo nenhum, mas o diabetes acelera, o tabagismo. Então, evitar essas coisas também faz parte da saúde ocular, né? O alcoolismo, tabagismo, sol. Sedentarismo, né? A turma que fica aí só no sofá. Tá vendo, falando em Nélio Artiles aqui, ele estava postando um vídeo também sobre isso lá. Me aposentei, agora estou aqui no sofá. Sabe? Sim. Você viu esse vídeo? Muito legal. São ótimos. Fantástico. Agora, aí, cara, é aquela história. Você tá num pique de vida, de repente você passa a sentar, ficar no sofá, você vai viver, mas você vai ter algumas consequências aí que podem, talvez não encurtar a vida, mas dificultar a qualidade de vida. A qualidade, Você aumenta a comorbidade, né? A dificuldade de ter essa qualidade de vida, né? Bom, meu caro Pedro, que conversa agradável, que visita boa. Espero que você vai, ao longo desses próximos dias, meses aí, justamente progredindo com aquilo que você falou aqui, para ampliar, para crescer, para criar, então, esse centro esse banco de olhos, né, aqui no município, e esse controle todo. Acho que tomara que isso seja aí uma virada de chave aqui para a região. E eu não duvido nada, acredito muito, pelo contrário. Esse transplante foi a virada de chave aqui para a região, para Campos e para a região que Campos atende muito rápido acesso, né? São Francisco, São João da Barra, São Fidélis, Samã, tudo muito perto. Então, você tem essa demanda toda e eu espero que você esteja aqui em breve de volta para falar, para comentar mais, para trazer outras novidades para a gente. O Wellington tá aqui, ó, lá da Fundação
Benedito Pereira Nunes, da Faculdade de Medicina, e diz aqui, ó, Hospital Escola Álvaro Alvim mais uma vez se apresenta com avanços na medicina. O serviço oftalmológico do hospital é de excelência. Parabéns ao Dr. Pedro e sua equipe. Eu quero agradecer sim a equipe toda a equipe do hospital, não só a parte da direção, o Dr. Geraldo Venâncio, que foi muito importante, que dá uma assistência, o pessoal da direção, o pessoal da equipe da enfermagem, dos técnicos de enfermagem que atuam com a gente. Assim, parece que tudo é feito só com a gente, né? Com os médicos, mas não, a equipe de funcionárias, minhas funcionárias que ficam lá no setor, a equipe de limpeza, a equipe de internação, toda a parte do hospital é fundamental para a gente fazer com que isso vire uma realidade, para que a gente está colhendo hoje esses frutos em tão pouco tempo, né? São 4 anos apenas de coisa e a gente já vê materializado um setor bacana, bem estruturado. Então fica aqui um agradecimento a todo o pessoal do Hospital Álvaro Alvim pelo acolhimento e pela dedicação em fazer isso acontecer. Bom mesmo lá do Álvaro Alvim são as historinhas do Dr. Geraldo. Gosto muito. Boas histórias. O Dr. Geraldo foi vereador em Campos, político ativo. Hoje está só nos bastidores coordenando aí as políticas. Mas é uma figura muito importante, né, na cidade. Sim, não tenha dúvida. Deixa aí a sua contribuição muito significativa. Peguei Geraldo aí na Câmara. Sim. Geraldo vereador, fazia cobertura lá na Câmara lá e entrevistava ele ainda como vereador na Câmara. É que o tempo passa rápido, nós não estamos velhos. Não é questão de tempo ficar velho, é que o tempo passa rápido. Bom, amigo, mais uma vez, obrigado. Um abraço lá para aquela super equipe lá do Álvaro Alvim. Um abraço. Bom, começamos com o Dr. Pedro Martins ao vivo aqui no Folha no Ar. Amanhã de volta às 7h. Agradeço a você pela companhia, pela audiência. Obrigado aqui pela interatividade em nossas redes sociais. O pessoal que perguntou aqui, se quiser procurar o Álvaro Alvim, pode também, a Lu Signo. Pode procurar o Álvaro Alvim para saber mais detalhes. Ela falou sobre a córnea gutata. É uma das patologias da córnea, sim. Pode procurar lá para ter alguma ideia, orientação? Sim. Apesar de você já ter falado aqui, mas se quiser aprofundar mais... Sim, as funcionárias estão lá, elas orientam tudo como que faz o processo. E você tem uma clínica particular também, você nem falou nem para fazer um jabá da clínica aí, rapaz, aproveita para fazer... Como é que é o nome da clínica? É Argos. Onde é que fica? Fica ali em frente ao Liceu, no Albert Sabin. Ah, Sala sim. Ali, Top, sim, tem um centro de saúde ali legal.